Vamos falar sobre ensino naturalístico e a nossa convidada é a Thaís Salles. No ensino naturalístico, a gente utiliza o ambiente natural do dia a dia da criança para ensinar habilidades. De modo geral, a gente espera a iniciação ou o interesse da criança naquele ambiente para ensinar, por exemplo, ela a fazer pedidos. Então, se eu percebo que a criança quer sair de um ambiente, eu posso ficar na frente da porta e trabalhar que ela aprenda a falar, abre a porta. Ou eu posso, por exemplo, no momento em que eu vejo ela pegar um brinquedo preferido, como a Peppa, fazer diversas perguntas sobre o mesmo tópico. Por exemplo, o que a Peppa gosta de fazer, como é o nome do irmão da Peppa, o que o irmão da Peppa tem, né? Enfim, uma série de perguntas, uma série de habilidades. São infinitas as possibilidades. Agora a gente vai chamar a Thaís Salles, que ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com essa prática. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, trabalho como analista do comportamento já há vários anos, tenho mestrado em análise experimental do comportamento pela PUC São Paulo, doutorado em psicologia na área de análise aplicada do comportamento, né, a ABA, Applied Behavior Analysis, pela Universidade de Manitoba, no Canadá. Tenho bastante experiência de uso de estratégias naturalísticas de ensino. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com autismo, na época já tinha uma discussão grande sobre a diferença entre ensino mais estruturado, ensino mais naturalístico, e foi uma coisa que eu sempre me interessei de incorporar estratégias mais naturalísticas de ensino dentro mesmo de sessões bastante estruturadas. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre as características do ensino naturalístico e de como que, na verdade, essas características podem ser incorporadas, muito incorporadas, em várias sessões. A gente não precisa criar essa polaridade entre sessões estruturadas e sessões naturalísticas, né? Então, a primeira característica, né, das estratégias naturalísticas de ensino é o arranjo do ambiente, que você vai arranjar o ambiente, você vai organizar o ambiente, dispor materiais no ambiente de forma a aumentar a chance de que a criança inicie respostas, né? De que ela tente comunicar, que ela tente buscar coisas para brincar, então que a criança tenha uma iniciativa. E a partir dessas iniciativas é que muitas das vezes o ensino vai acontecer. Então, numa das estratégias que é talvez uma das mais estudadas do ensino naturalístico, que é o ensino incidental, a criança emite uma resposta, né? O instrutor, né? O professor, quem está lá na sessão com a criança, apresenta uma dica para uma elaboração daquela resposta, muitas vezes dá um modelo de como elaborar aquela resposta, a criança aí emite a resposta um pouco mais elaborada, e aí o instrutor, né, quem está lá, entrega algum item reforçador para a criança. E esse tipo de estrutura, que é iniciativa da criança, uma dica, né, uma instigação para fazer um pouquinho mais, para fazer de um jeito um pouco mais elaborado, e o reforçamento é o que se usa para muitos das estratégias de ensino naturalístico. Os materiais utilizados, eles procuram ser materiais do interesse das crianças, né, ou dos jovens. As dicas utilizadas, em geral, elas seguem um padrão que é do menos para o mais. Então, tem aquela iniciativa da criança, você cria uma situação para ter uma certa elaboração, apresenta
uma dica se a elaboração não acontece. A dica geralmente é uma dica pequenininha. Aí, caso a resposta que você espera não aconteça, você aumenta um pouquinho e daí aumenta um pouquinho. Até que a resposta aconteça e daí o reforçamento seja algo de interesse da criança seja apresentado para aumentar a probabilidade de que aquela resposta volte a acontecer, né? Algumas vantagens desse tipo de dessas estratégias de ensino são justamente que, como elas acontecem como se fosse assim num contexto mais natural, mais semelhante ao que ela vai encontrar quando ela precisa apresentar essas respostas, você aumenta a chance de generalização, né? Você já treina com materiais variados, você já procura usar consequências que são mais semelhantes às que ela vai encontrar lá fora, então consequências que a gente chama que são mais naturais e tal. Agora, por outro lado, né, é uma sessão que precisa, são sessões ou estratégias que precisam ser muito planejadas, são difíceis de treinar as pessoas a aproveitar essas oportunidades, tem mais chance de ocorrerem erros, né? Porque se eu trabalho com atraso de dica, eu também dou mais oportunidade para respostas incorretas acontecerem. Então, todo o trabalho de trabalhar com 0 erros, né? Errorless teaching, aprendizagem sem erros, não, a gente precisa abrir mão um pouco disso e trabalhar com aproximações de respostas corretas, mas muitas vezes com erros, e treinar pessoas para implementar isso, assim, ensinar pessoas a implementar isso é muito, muito difícil, que você precisa de pessoas que consigam aproveitar muito as oportunidades. E se daí você não consegue aproveitar muitas oportunidades, aí uma outra desvantagem é que você diminui o número de repetições que você precisa para as respostas alvo, né, para os comportamentos alvo, os comportamentos que você está querendo ensinar a acontecerem.